Oi, mulher. Entra. Vou te preparar um chazinho. Prazer, mulher. Meu nome é Isabela Gutierrez. Eu sou psicóloga voltada para o público feminino, alinhada às pautas de gênero. E hoje é o nosso primeiro episódio do podcast Aquele Chá. Pergunta que ninguém fez: por que chá e não café? Juro, fiquei horas e horas e horas refletindo sobre isso. E eu tava pensando a seguinte coisa: acho café muito da hora, muito interessante. Ele é tipo uma licença poética para a gente pausar no meio do caos do trabalho, não é mesmo? Além de ser a melhor bebida que melhor retrata o nosso dia a dia. Vícios, gastrite, hiperatividade e estresse. Mas, por alguma razão, a gente associa o café ao aconchego, casa de vó, acolhimento. Eu mesma caio nessa propaganda enganosa todo santo dia. E eu vou te falar, assim, café nunca foi assim um inimigo para mim, sabe? Por mais que ele me dê gastrite muitas vezes, eu não fico sem café. Café realmente tem aquele negócio, tem um sex appeal aí no café que, assim, é difícil ficar sem, não é mesmo? Acho que a única vez de verdade que café, assim, me decepcionou, foi ver muita gente tomando café com teu pai. Nossa, aí assim foi uma facada, entendeu? Doeu demais. Então por isso eu achei melhor mudar a bebida e mudar o rumo da prosa, sabe assim? Além do mais, o chá é sempre verdadeiro. Ele não promete nada e ele entrega tudo. É refrescante no dia de calor, é saudável, nada calórico, te mantém hidratada. E não sei você, mas quando eu tomo um chazinho de camomila, nossa senhora, ameniza qualquer gastrite. E mulher, e quando o chá é bem feito e bem dado? Nossa, que é isso? Que delícia, né? Então seja bem-vinda ao cantinho das sobrecarregadas que precisam de algo que trate a sua gastrite emocional do dia a dia. E para começar, vamos de chá revelação, entendeu? Eu gostaria muito de falar sobre outra coisa que a gente toma quase todo dia e faz mal mais do que qualquer outra bebida. Os sapos que a gente engole. Uma das coisas que eu mais vejo na clínica com as mulheres é essa dificuldade de se posicionar, de falar o que pensa, o que sente, de dar limite. Nunca vi mulherada com mais dificuldade nisso. Não sei se você se identificou ou não, mas eu mesma já tive a minha própria dificuldade. O que muda é assim, é a história de cada uma, a maneira como isso é manifestado, essa dificuldade é manifestada, mas eu não sei nem dizer se são todas. Acredito que não são todas, mas assim, a grande maioria é gritante isso. Apesar assim de não ser igual, porque cada uma é uma, tem algumas semelhanças assim nas crenças, no que tem por trás dessa dificuldade de se colocar, de falar não. Parece que no fundo tem essa ideia
de que se ela se colocar, se ela falar o que pensa, ou ela vai ser uma péssima profissional, vai ser demitida, vai ser rejeitada e dentre outras possíveis crenças que cada uma carrega consigo. Então ela acata, ela aceita, faz tudo o que pedem, sempre tentando estar de acordo com as expectativas dos outros. Mas a pergunta que fica é: isso funciona? Então, se eu falar sim para tudo, se eu me submeter a tudo que o outro pede, quer, ordena, eu realmente vou deixar de ser rejeitada ou criticada por isso? Spoiler, a resposta é não, porque nós não temos controle sobre tudo, mas eu vou trazer um exemplo pessoal para ficar um pouco mais ilustrativo. Foi meu primeiro emprego como psicóloga. Foi o trabalho assim dos meus sonhos, onde eu me senti realizada por ter conseguido aquele emprego, porque eu sempre me interessei pelo público feminino, sempre vi essas questões de machismo, sempre achei tudo muito injusto. E eu entrei em um abrigo que acolhe mulheres em situação de violência. Mas assim, não é um trabalho clínico de um psicólogo. Tem toda a complexidade de uma instituição. E assim, no meu primeiro emprego, eu não fazia ideia daquilo. Então, como eles acolhiam mulheres, elas ficavam lá dias, até meses. Então, precisava ver não só questões emocionais delas, como física. Então, assim, precisa de remédio? Não precisa. Tem consulta médica? Não tem. Entra em contato com o trabalho dela, entra em contato com a escola dos filhos, conversa com o marido. Ela quer fazer a medida protetiva? Não quer? Tá preparada para isso? Então, são muitas coisas. Tem que levar para fazer a medida protetiva, tem que levar para fazer BO, tem que levar para fazer mediação com o marido, tem que trazer as coisas dela. Então, assim, eram muitas coisas além de eu só sentar e conversar com aquela mulher. Tinha muito mais coisa implícita nesse trabalho. E assim, claro que vai ter muita demanda, ainda mais porque aquele abrigo não fechava, lógico que não. As mulheres dormiam lá, então era 24 horas, todos os dias. Tinha profissional à noite, profissional à tarde, profissional de manhã, e a gente tinha que dar conta de como a gente podia. E como eu estava entrando ali naquele primeiro momento, querendo ser a melhor em tudo, querendo mostrar serviço, querendo que as pessoas ficassem satisfeitas com o meu trabalho, o que eu fazia? Eu aceitava tudo, tudo que me pediam. E eu não conseguia falar às vezes, olha, isso eu não posso fazer, ou isso eu não consigo fazer, ou isso não está na minha alçada profissional. Eu acabava me metendo em muita furada. Vocês não estão entendendo. Era muita furada. E talvez se eu pudesse ter me colocado naquele momento, talvez não, com certeza, eu não estaria sendo criticada, eu não estaria ouvindo coisas que eu não precisava, porque assim, porque daí eu não teria me enrolado daquela maneira. Porque se eu tivesse falado não, eu ficaria na minha, fazendo as minhas coisinhas. E ninguém ia ficar me enchendo o saco, entendeu? E puxa, eu lembro até hoje, gente. Ai, essa história foi bizarra. Pediram para eu acompanhar uma mulher no CAPS, certo? Então eu fui lá, tudo certinho. E aí a assistente social falou assim para mim: Isabela, eu preciso que você pegue uma receita com o médico. Só que assim, eu não tinha entendido os detalhes da situação, mesmo porque ela não me falou. Então ela só falou para eu pegar uma receita com um profissional. Beleza, eu cheguei lá no CAPS. A mulher falou que não queria voltar pro abrigo. Só que o abrigo, assim, ele tem toda uma complexidade, porque para a mulher estar lá, ela corre risco de vida. Então eu fiquei muito preocupada com a integridade física daquela mulher.
E eu me esqueci completamente de uma receita médica. Eu achei que eu fosse voltar lá e fosse levar pro chão de orelha, porque eu deixei a mulher ir embora. Porque eu até pensei assim, poxa, é o livre-arbítrio dela, quem sou eu pra falar, não, você vai voltar e não sei o quê. Eu conversei, olha, você tem ciência disso e não sei o quê e tudo mais. E depois ela só me falou, né, olha, Isabela, na próxima vez você só pede pra ela escrever no próprio punho mesmo, que ela tá ciente de tudo isso, mas que mesmo assim ela quer sair do abrigo. Eu falei, beleza. Só que o puxão de orelha não foi por isso. Foi por conta da receita que eu não peguei. Quando eu fui ver, elas estavam brigando comigo, estavam pé da vida comigo, porque eu não peguei a tal da receita. Quando eu fui entender a situação, a assistente social fez uma coisa antiética, pediu para amiga dela o medicamento X que precisava de receita médica. E ela queria me colocar numa situação para falar com o médico para pedir uma receita, assim, e aí, tudo bem? Você me dá uma receita aí de graça, assim, sem saber o que tá acontecendo, tudo. Então, assim, nossa, ainda bem que eu não pedi a receita. Que horror, isso é totalmente antiético, sabe? Mas na época eu não consegui nem me colocar, nem dizer nada. Só sei que a advogada que trabalhava lá de forma voluntária me defendeu e não quis mais trabalhar lá, porque achou aquilo um absurdo. Nem me preocupo em falar disso agora, porque isso faz mais de 10 anos. As pessoas que trabalham lá nem devem trabalhar mais lá, devem estar aposentadas e tudo mais. Eu espero que sim, né? Porque foi triste, foi realmente triste. Então, tudo que eu via lá na instituição era muito contrário aos meus valores e aos meus pensamentos. Mas assim, ainda bem que existe aquele lugar, porque muitas mulheres eram beneficiadas por tudo isso, né? E ainda mais pensando na profissional, mesmo fazendo de forma antiética, foi pensando na mulher, né? Porque, olha isso, ela se meteu numa situação em que ela poderia ser processada, poderia acontecer várias e várias coisas, e mesmo assim ela fez por conta daquela mulher. Então, assim, também não sei dizer o que é certo, o que é errado. E isso tudo impactou não só na minha vida profissional, como na minha vida pessoal também. Porque eu sempre estava exausta e nunca tinha tempo para nada. Então eu chegava em casa, a única coisa que eu queria fazer era dormir, era descansar. No máximo, assistir um filme, que naquela época já tinha Netflix, graças a Deus. E assistia lá os filmezinhos bem tosco, sabe? Filmezinho bem mamão com açúcar mesmo, porque eu não dava conta de nada estressante. Isso mostra até o quanto de qualidade de vida a gente não tem quando a gente consegue dar limite para o outro. Mesmo porque o que ficou de tudo isso foi: não interessava se eu falasse tudo sim, se eu fizesse tudo certinho, tudo bonitinho. Isso não anulava a ideia de que eu seria ou não rejeitada. Isso não impede nada disso. Então, não é melhor a gente fazer algo que tenha a ver com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com os nossos valores? Mesmo porque é saudável e básico que você possa colocar seu limite e ser respeitada por isso. Mas, contudo, eu sei que não é fácil, que não é um negócio assim, ai, pronto, acordei, mudada, melhorada, agora eu vou seguir tudo o que eu escutei no podcast e vou colocar em prática. Não, não é assim tão fácil, mesmo porque tem pré-requisitos. Tem como, eu percebo que tem.
Um deles é o autoconhecimento. Como é que você vai falar para o outro o que você pensa, o que você está sentindo, se você não sabe o que você está sentindo ou o que você pensa? Não dá, é o mínimo, é o básico ali para você se colocar. Então, se conheça, mulher. Eu até falo muito sobre autoconhecimento no meu curso SOS Autoestima. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na bio. Porque assim, é muito importante. Outra coisa, outro ponto que é pré-requisito é lidar com a raiva. Porque ela é nossa aliada. Ela é muito importante. Mas também lidar com a raiva é outro processo. E por que eu tô falando especificamente da raiva? É porque parece que quando a gente quer dar limite, parece que a raiva ajuda pra caramba. Então, por isso que é importante a gente não reprimir a raiva, porque ela diz muito sobre a gente, sobre o que a gente está sentindo naquele momento. Se a sua chefe falar, ai, fulaninha, você pode ficar até as 10 da noite hoje? Pode ser que você sinta raiva. E você sinta culpa porque você está sentindo raiva. Só que essa raiva, ela é importante, ela tá falando alguma coisa pra você. Ela tá falando tipo assim, não quero, não tá tudo bem ficar até 10 horas da noite. Meu corpo não aguenta mais, eu tô cansado, eu quero voltar pra minha casa. Entendeu? Então, é importante você saber identificar essa raiva. Mas, Isabela, mas como assim? Devo identificar a raiva e vou dar um soco na minha chefe? Não, pelo amor de Deus, não é essa a ideia. Por isso que é importante você aprender a identificar e aprender a lidar com ela. Isso tudo numa terapia ajuda pra caramba, certo? E, por último, é trabalhar suas crenças e medos, que também na terapia isso ajuda pra caramba. Então, identificar, e aí, o que faz, o que acontece para que eu sempre fale sim para as pessoas? É medo de abandono? Medo de ser rejeitada? São crenças que eu tenho, que eu cresci aprendendo uma coisa, mas que não condiz com a realidade? Então, também é importante você aprender a identificar essas crenças e esses medos. Ok. Pode ser que você esteja olhando e falando, PQP, Isabela do céu, eu não vou dar conta disso tudo, como é que faz? Calma, mulher, eu acabei de falar, não é da noite pro dia, é devagarzinho, é pouquinho com pouquinho. Baby steps, sabe? Passinho de formiga. Outra coisa também, pode ser que você não consiga sozinha. Eu tô falando de terapia, tô falando curso, por quê? Porque a gente aprende várias coisas na escola, menos sobre sentimentos. A gente aprende várias coisas dentro de casa, em outros lugares, na igreja, tudo, mas nunca sobre sentimentos. A gente não sabe, a gente é analfabeto de sentimentos, infelizmente, e saber lidar com o nosso emocional é um recurso extremamente importante para você estar no seu trabalho, para você estar com seus amigos, casada, namorando, com filhos. Cara, você ter saber lidar com o seu universo emocional é imprescindível. Eu diria que é super importante tanto quanto sua saúde física. Eu diria não, é tão importante quanto. A gente desvaloriza muito, mas é totalmente importante você se entender para você conseguir estar com o outro, certo? E outra dica, só para finalizar aqui, que é super importante também, quando você começar a falar não, vai incomodar. Por que vai incomodar? Porque tá todo mundo já acostumado com a sua versão de falar sim para tudo. E daí, de repente, você vai falar, não, que história é essa? As pessoas não vão gostar, vão fazer cara feia. E aí, você vai sustentar a cara feia? Porque vai ter que sustentar a mulher, não tem outro caminho. Porque assim, eles estão acostumados, beleza, mas vai ter que frustrar, porque é frustração, né? Lidar com a frustração. As pessoas ao seu redor vão ter que aprender a lidar com a frustração delas de receber um não seu. De entender que nem sempre você vai estar disponível e tá tudo bem. Nem como mãe você
pode estar disponível o tempo inteiro, a não ser que seu bebê tenha 2 meses de vida, 1 ou 2 meses. Caso contrário, não pode e nem deve estar disponível o tempo todo. Isso é muito importante, tanto para a sua saúde mental como a saúde mental do seu bebê. Adoro eu com déficit de atenção, né? Tô falando de dar limite, de repente tô falando de mãe, bebê, né? Mas beleza, eu espero que você tenha entendido, não tenha se confundido. Mas assim, é importante aprender a sustentar a cara feia. Eu brinco assim que cara feia é dor de barriga, tá? Se tá fazendo cara feia, né? Dor de barriga. Uma hora vai resolver. Se não resolver, é porque era uma pessoa que só se relacionava por interesse. Não sei, veja se faz sentido uma pessoa que só está interessada com a sua disponibilidade, com o seu sim, do que está interessada em realmente ter um relacionamento de profundidade com você. Como eu disse, eu sei que não é fácil de bate-pronto, tem segurança, tem a sua própria história. E é por isso que na terapia a gente trabalha essas dificuldades. A sobrecarga, a insegurança, esse não que insiste em ficar engasgado. Então, se você quiser trilhar esse caminho comigo, o link tá na descrição, tá bom? Um abraço. Eu espero que você consiga dar aquele chá de posicionamento.